dia. Iracema, seja bem-vindo. Todo eu estou. E desejaremos agora o nosso trabalho. Bom dia, nós somos do grupo do comércio. Vamos apresentar agora nosso seminário. Esperamos que vocês fiquem à vontade. Tá? Vou iniciar o nosso trabalho e vou explicar para vocês que dentro do nosso trabalho nós deixamos bem claro que todos os formulários e alguns documentos que nós usamos no nosso trabalho foi a nível de ilustração e para fins acadêmicos, tá? Eu vou começar com a história do comércio, porque nós somos uma empresa, tá? De atividade comercial. A história do comércio, é bom vocês saberem que a história do comércio é o seguinte: o comércio, a atividade comercial, iniciou-se com simplesmente a troca, que antigamente era considerada escambo, tá? E na antiguidade, alguns estudiosos dizem que isso começou na idade da pedra, quando os homens começaram a pescar, caçar. Então, para suprir as suas necessidades, eles começaram um era melhor na caça, outro melhor na pesca. Então, para suprir todas as necessidades, eles costumavam fazer as trocas, só que não com a intenção de lucro, tá? Era simplesmente para suprir as necessidades humanas. Então, a gente já vê que isso parte da vivência em sociedade. Quando você vive em sociedade, você tem as necessidades. Com o passar do tempo, essas trocas foram se intensificando, né? E não mais passou a ser só troca. Foi engajando dentro de troca, houve a invenção da moeda, né? Dentro da moeda, quando houve a invenção da moeda, por que a invenção da moeda? Porque as trocas, e quando você passava uma troca para determinadas pessoas, nem sempre era o produto que ela precisava. Então ela passava para outra. Começou a compra, a venda, né? E outros atos do comércio, tá? Só que nessa época, esses atos de comércio, eles existiam, aconteciam, mas não era regular. Mas, posteriormente, teve que surgir um direito, um regulamento para poder regular todas as atividades que aconteciam no comércio. Surgiu, então, o direito comercial, tá? E, como eu disse, tudo começou com o ato da troca, só que hoje vocês podem verificar na Lei 6.404, de 76, que essas trocas, vocês podem verificar que hoje não existe somente o ato da troca, existem vários atos de comércio, tá? E essa lei regula os nossos atos de comércio no dia de hoje. E nós, então, abrimos o nosso comércio, nós temos uma história porque abrimos esse comércio, e quem vai falar melhor da história do comércio, tá? Vai ser a nossa diretora, tá? Do comércio, que é a Isabela. Bom, a ideia do comércio de economia gay foi fundada em 2005, quando eu e minha amiga e sócia Gisele estávamos voltando de uma viagem do Japão. Aí nós percebemos a agilidade e a seriedade em que os clientes eles eram tratados. Então foi aí que nós percebemos que nós traríamos conosco essa qualidade numa pequena loja de artigos japoneses. Chegamos a visitar o comércio, a liberdade, e percebemos que ali nada se compara à forma como é tratada no Japão. E por nós termos um comércio que optamos por produtos únicos e peças exclusivas, é que a Samara e a Ana vai explicar a escolha de uma empresa importadora. A importação é a entrada de bens ou serviços em um determinado país. Esse bem ou serviço produzido pelo seu país exportador utiliza uma menor quantidade de fatores de produção, sempre produz um país com maior eficiência e um custo menor. E alguns produtos são exclusivos. A economia gay optou pela importação dos produtos serem exclusivos e serem comprados no Japão, exportados no Japão. Para fazer essa importação foram feitos dois tipos de registro. O primeiro foi no REI, que é o registro de exportação e importação. E o segundo foi o SISCOMERS, que é o registro de Sistema Integrado do Comércio Exterior. Pelo SISCOMERS, se obteve a RI, que é assentamentos de importação, e se fez a DSI, que é a Declaração Simples de Importação.
Aqui no slide podemos ver os tributos que dizem sobre a importação no Brasil. O primeiro é o II, que é Imposto sobre Importação. O segundo é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O terceiro é o ICMS, que é Imposto sobre Comercialização de Mercadorias e Produtos e Serviços. O quarto é o PIS, Programa de Integração Social. O quinto é o CONFINS, Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social. O sexto é o ISF, Imposto de Serviços de qualquer natureza. E o sétimo é o IOP, que é Imposto sobre Operações de Câmbio. A Secretaria da Receita Federal, subordinada ao Ministério da Fazenda, é o órgão competente de direção superior que tem a função de administrar as tributações internas e as da lei da União. Conforme o anexo 1 da Instituição Normativa da Secretaria da Receita Federal, número 611, de 18 de janeiro de 2006, deverão ser prestadas as seguintes informações conforme a natureza da operação. Daqui no nosso slide: tipo de importador, identificação do importador, empresa declarante, representante legal, peso bruto, peso líquido, permissão alfandegária, volume, via de transporte, país de origem, peso líquido, moeda e valor unitário. E para diminuir a tarifa de importação e exportação, foi criado o Mercado Comum do Sul, ou seja, o Mercosul. Esse programa de liberação comercial existe para eliminar barreiras não tarifárias e extinguir todas as medidas de restrições de comércio entre os países membros. Os países membros são Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E para falar sobre a constituição da empresa, a Karine. Eu vou falar sobre a abertura da empresa na área contábil e o que foi necessário. O primeiro passo para a abertura da empresa na área contábil foi a pesquisa na JUPES, da Junta Comercial do Estado de São Paulo, para ver se não haveria duplicidade de nome, porque cada empresa tem que ter uma razão social exclusiva. Após essa pesquisa foi elaborado um contrato social. No contrato social tem o nome das respectivas notas, tem o capital inicial, que foi de R$300 mil na empresa, a dívida de sociedade, que foi em 50%, foi em igualdade, e também o objetivo da empresa, que o objetivo da empresa é a importação e comercialização de artigos japoneses. Esse contrato é registrado na Junta Comercial. Após esse contrato, nós elaboramos um contrato de locação por tempo determinado. Esse contrato de locação ele foi elaborado em cima da lei de locação 8.245, em 95. Após a empresa ser registrada na Junta Comercial, é gerado o número de identificação de registro da empresa, que é o NID. Tendo o NID, nós podemos nos cadastrar no site da Receita Federal, como tem o CNPJ, onde nós escolhemos a atividade que queremos exercer, que no nosso caso foi o feito pelo Simples. Após a abertura da empresa, precisamos de alvará de funcionamento também, que é importante, para a prestadora de serviços, comércio, indústria, agrícola, e um desses órgãos de alvará que libera o alvará é o órgão dos bombeiros. Também é importante para a empresa o cadastro na Previdência Social. Mesmo que ela não tenha funcionário, ela é obrigada a ter o cadastro na Previdência Social. E por último foi o aparato fiscal. O aparato fiscal é onde a liberação para nós emitirmos nota fiscal e a autenticação dos livros fiscais. Esse aparato ele é feito na prefeitura de cada cidade. E para falar melhor sobre a estrutura interna da empresa e sobre a existência do governo, a FUNA. A prioridade dos bombeiros é a segurança do local, tanto pelos funcionários e clientes. Tendo como principais exigências pontos específicos para extintores de incêndio, a localização das áreas de emergência para fácil acesso, a infraestrutura do local e a prevenção de incêndios e acidentes. Bom, agora nós vamos ver a foto do comércio. Estamos vendo a foto da fachada do comércio, com as duas versagens de produtos, o carro da gerente na frente. Bom, nós vamos ver o mapa agora. A localização do comércio é de fácil acesso e, como podemos ver, fica perto do metrô Liberdade, que é o urbanismo. E quem me explicar melhor sobre esse assunto vai ter que mexer mais para frente. Na forma estrutural da empresa, nós colocamos o organograma e especificando as funções de cada um. Temos a diretoria, temos a gerente geral, que é responsável pela parte administrativa da empresa, temos a subgerente, que tem suas
funções delegadas pela gerente geral, que é auxiliando na administração da empresa e assumindo suas funções na falta desta. Temos os vendedores, que são responsáveis pelo fluxo de venda da empresa. Temos os funcionários responsáveis pelos caixas, que auxiliam o fluxo do controle de caixa. E temos a coordenadora de vendas, que é responsável pelo treinamento, recrutamento e seleção. E quem explicará melhor sobre isso é a Bruna. Bom, gente, eu vou falar sobre o recrutamento. A finalidade do recrutamento é atrair pessoas, chamar candidatos para ocupar cargos dentro de uma empresa através das divulgações das vagas. O mercado de recursos humanos apresenta um ponto de captação de recursos diversificados, que devem ser analisados pelos recrutadores, e eles devem escolher o que lhe trará melhor resultado. Pode ser o recrutamento interno ou o recrutamento externo. O recrutamento interno ocorre quando a empresa utiliza seus próprios recursos e, após a divulgação da vaga, efetua testes psicológicos nos empregados a fim de preencher as vagas por intermédio do remanejamento da empresa, fazer uma promoção de pessoal ou transferência de pessoal. O recrutamento externo ocorre quando a empresa pretende preencher cargos com os candidatos vindo de fora. Quando os candidatos vêm à divulgação da vaga, enviam seus currículos, que serão analisados pelos recrutadores, e após o processo eles são passados para a seleção. E quem se encarece melhor é a Juliana. Bom, o processo de seleção é um processo extremamente importante, pois é a partir dele que os recrutadores vão poder ver as qualidades ou as desvantagens que aquele candidato vai trazer para a sua empresa. Cada candidato oferece uma qualidade, então é extremamente importante que seja isso. Os recrutadores precisam ter em mente exatamente o que a empresa precisa, o que ela necessita, ou que não seria vantajoso para ela. Porque as pessoas, vamos supor, têm qualidades próprias para determinadas funções. Não adianta você colocar uma pessoa extremamente comunicativa num ambiente que ela vai ficar ali sentada olhando para uma folha. Então isso vai acabar gerando um estresse e ela não vai ter um aproveitamento bom. E para os recrutadores, eles têm 3 métodos de seleção. A estruturada, uma entrevista estruturada, que é onde ele tem tudo preparado, tudo pronto, são perguntas específicas, onde ele faz o mínimo de perguntas para obter o máximo de informações. Tem a não estruturada, que ele deixa assim, o candidato mais à vontade, um clima mais suave, ele ganha a confiança do candidato. E com isso ele tem informações sem precisar falar muito. Então o candidato mais fala e ele mais escuta, assim, e depois, só no final, quando o candidato já está mais solto, ele faz perguntas mais específicas. Tem a sob pressão, que ele cria deliberadamente um clima carregado, uma atmosfera pesada, e ele deixa o candidato extremamente tenso. Aí ele muda repentinamente o rumo dos assuntos para avaliar o quê? A capacidade que ele vai ter de criar um plano de ação, uma situação onde ele estiver sem saída, o que ele vai fazer? Se ele vai correr, se ele vai fugir ou se ele vai enfrentar com uma naturalidade muito boa. Bom, hoje em dia, além da capacidade técnica, é necessário ter capacidades interpessoais, como liderança e iniciativa. É uma coisa que o mercado está requerendo muito. Então, o sucesso da organização depende dos selecionados. Por isso que isso é muito importante. Às vezes você tem uma empresa que tem tudo para dar certo, só que você contrata pessoas que não estão de acordo, não estão querendo que aquilo dê certo. Então, automaticamente não vai dar certo. E é válido lembrar que não existe candidato bom ou ruim, apenas aqueles adequados ou não ao cargo. Para a nossa empresa, nós estamos procurando candidatos que estejam cientes do nosso trabalho, das nossas propostas, que estejam querendo que aquilo vale alguma coisa para eles, entendeu? Porque a nossa empresa é uma japonesa, e o japonês ele dá muito valor à cultura. Nós estamos procurando candidatos como bom para a diferenciação do nosso comércio no mercado digital. E bom, agora para falar sobre treinamento, eu vou chamar a Cristiane. A Nippon utilizará o treinamento inicial, que será apresentado a visão, os valores e a função da empresa, tá? E também para alinhar a cultura organizacional, depois também serão realizados treinamentos periódicos para alinhar as informações e novos procedimentos. Agora, eu passo a palavra para a André. Vamos falar sobre folha de pagamento. Uma das obrigações dos empregadores
pagamento ela é um documento de emissão obrigatória para efeito de fiscalização trabalhista e previdenciária. E a empresa ela é obrigada a apresentar a folha de pagamento a todos os empregados a seu serviço. Para a elaboração da folha de pagamento, não existe um modelo oficial, ou seja, as empresas podem adequar critérios que melhor atendam às suas necessidades. E uma folha de pagamento, por mais simples que ela seja, ela sempre vai ter nela descrito a discriminação do nome do assegurado, ou seja, do empregado, indicando cargo, função ou serviço prestado, o valor bruto do salário, o valor da contribuição previdenciária, descontado dos salários e o valor líquido do salário que eles receberão no final do mês. E para fazer essa folha de pagamento, são usadas algumas tabelas para os cálculos. Tem a tabela do salário de família, que é o benefício pagante que possui filho, do IRF, que é para o recolhimento do imposto de renda, retido na fonte que foi usada a tabela de 2011, e o INSS, que é a contribuição descontada na folha de cada empregado, a tabela vigente a partir de 1º de janeiro de 2011. E todos esses impostos inerentes, eles recaem sobre o salário base de cálculo do empregado, ou seja, o salário bruto, que é o salário base, adicionado as horas extras e subtraindo-se as faltas e o salário família, que é o benefício. Para dar continuidade no trabalho, a Isabela falando sobre o valor patrimonial. Esse balanço patrimonial, como vocês podem ver, é o último balanço da empresa Nippon Miyageru. E cada balanço ele é feito através de um elenco de contas, que é elaborado também através das necessidades da empresa. E o balanço patrimonial, ele mostra a saúde financeira da empresa. E a Nippon Miyageru vem tendo uma saúde financeira muito boa. Tudo isso devido a um bom marketing. E vai explicar sobre isso, a minha sócia Gisele vai falar. Está falando do motivo da empresa. A gente escolheu o Nascer do Sol porque o Nascer do Sol ele representa que o Japão ele renasce a cada dia apesar das dificuldades que vem passando, que enfrenta. Então é um povo de luta, né? Então essa é uma característica que a gente resolveu trazer do povo e da cultura japonesa. Cada símbolo significa, né, tem um significado isoladamente. O primeiro símbolo japonês, ele significa a palavra dia, né? O segundo símbolo já significa a palavra livro. Quando nós juntamos os dois primeiros símbolos, eles dão o significado da palavra Japão, né? A pronúncia do primeiro símbolo é ni, ou ri, e o segundo símbolo também já tem a pronúncia de kon ou kon. Isso dá o nome Nippon no Miyageru, né? O significado de cada um dos dois quando juntado. Na questão do slogan, nosso trabalho, nossa dedicação, criando toda a situação, foi escolhido porque a gente presta um bom atendimento do cliente, para com o cliente. Então a gente quer dar satisfação para os mesmos, né? Na questão do site, nós criamos o site com a intenção de trazer satisfação para os clientes, comodidade nas compras, né? Tanto na facilidade de pagamento, nós utilizamos os cartões, tanto débito, crédito, parcelamos também, e mediante boleto bancário, né? Vem discriminado todos os produtos que temos tanto na loja como no site. Também tem alguns produtos diferenciados que a gente mostra para os clientes eles poderem escolher assim, né, importados que a gente não tem na loja, a gente põe no site. Trabalhamos com os panfletos, né, tabloides, para que as pessoas possam distribuir a conhecidos para poderem virem à nossa loja. E temos também os atendentes de visita. E eu vou passar a ver para a Cristiane, passar a palavra para a Cristiane.
ou até mesmo de outros estados, cidades, que vão visitar para fazer a compra desses produtos. Como pontos fracos, nós identificamos que na região tem assim, também uma concorrência dos coreanos e dos chineses, que vendem produtos menos custosos. Né? Mas também aí vem os nossos pontos fortes também, que é a qualidade do nosso produto. Tem o metrô perto, tanto o metrô São Joaquim como o metrô Liberdade. E em relação às ameaças, nós identificamos essa catástrofe que teve no Japão. Isso encarece muito os nossos produtos, mas nós reduzimos os custos operacionais, mas sempre mantendo a qualidade. Em relação às oportunidades, uma delas foi a implantação do site, que nós tivemos muito em relação a isso. Agora, quem vai falar é o... Pois bem, nós estamos chegando no final da apresentação do nosso comércio. O que nós tiramos de conclusão desse trabalho? Pelas gamas de informações que nós conseguimos adquirir, que nós conseguimos absorver, que na verdade todo esse trabalho, todo o comércio, ele gira em torno do quê? Ele gira em torno da propriedade, ou seja, do patrimônio. Então, hoje a gente temos uma noção de quê? De que toda a disciplina criada, ou quase todas, são voltadas para o patrimônio. Tá? Então, o que acontece? Vindo todo esse patrimônio, o acúmulo de patrimônio que o homem tentou criar, esses atos de comércio, compra e venda, nada mais foi pela movimentação de um mundo capitalista. Tá? No mundo sendo capitalista, as pessoas tendem a querer acúmulo de riqueza. Acúmulo de riquezas trouxe um acúmulo de mercadorias, acúmulo de propriedades, de patrimônio que as pessoas precisavam, não conseguiam mais simplesmente contar nos dedos. Algumas pessoas acumulavam riqueza a ponto de ter que anotar essas riquezas. Essas anotações foram feitas, já acontecia muito antigamente através de escritas de tributos que eram cobrados por reis, monarcas, e essas escritas, né, como os atos de comércio, foram tendo que anotar todo esse acúmulo de riqueza, e também veio a cobrança de impostos, taxas sobre essas negociações que existiam. O que aconteceu? Com tudo isso foi preciso aumentar essas escritas, que veio então a escrituração, ocorrendo então a necessidade da criação de uma ciência, que é a que nós estamos estudando, contabilidade. Agora nós vamos apresentar uma dinâmica. A nossa 5 colaboradoras, a Vanderleia, a Bruna, a Tamara, a Giovana e a Ana, elas vão participar de um processo interno na Colônia G. Elas vão se dirigir aquele quadro, aquele cartaz que está fazendo o recrutamento interno, para promover a motivação dos funcionários a aproveitar já a alta livre, a experiência deles, de nomear e de emprego. Tem nada ali, ó. O salário é bom, né? O salário é bom. Elas vão entregar os currículos para a nova Essas aqui só tem assim. Exatamente. Já a gente está incentivando tudo. Olha, essa aqui já é papinha, né? Está fazendo contabilidade no Camada 3. Vamos trabalhar a mexa, porque Também faz.